Nós vamos começar, então, o nosso último painel. É o último painel desse auditório. E nós seguimos com a programação, com o tema jornalismo e a longevidade. Gostaria de convidar ao palco os jornalistas Heródoto Barbeiro, que é jornalista, professor, mestre em História pela USP, apresentou o Jornal da Record News, o Roda Viva na TV Cultura, Jornal da CBN. Heródoto foi ainda gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio. Seja bem-vindo, Heródoto. Para moderar esse painel, quero convidar o Danilo Gonçalves. É jornalista de formação, comunicador com vivência em diversos veículos de comunicação, com destaque para o portal Terra e comunidade Papo de Homem. Quero convidar também o Mauro Tagliaferri, âncora, editor-chefe, media trainer, gestão de redes sociais. Mauro, por favor. E quero convidar também a Isabela Camargo, jornalista, escritora, apresentadora, palestrante, promotora do autocuidado e especialista em gerenciamento do estresse, pesquisadora da síndrome de burnout. Ok, então, Danilo, é com você. Muito obrigado, boa tarde a todos, meus colegas aqui. Boa tarde, público de casa. Dispensa comentários esses convidados, né? Especialmente o lá da ponta. Enfim. Eu queria começar explicando um pouquinho o tema desse painel, né? Todos nós atuando no jornalismo, na comunicação, e enfim. E quando nos foi proposto, né, termos um espaço aqui no fórum, eu fiquei refletindo muito sobre o que poderíamos trazer para cá, né? E atuando muito com comunicação corporativa, assessoria de imprensa. Só um parênteses, complementar a minha apresentação ali. Eu sou gerente de projetos numa agência de comunicação chamada RS Press, uma agência com 20 anos no mercado. E hoje em dia a RS também mora dentro de um espaço chamado Usina, onde a gente promove, desenvolve muitos projetos, promove causas, enfim. Então, voltando à explicação do tema. Eu fiquei pensando, né, a gente tem falado tanto sobre a representatividade da mulher, a representatividade, né, da população negra, a representatividade da população LGBTQIA+, e estando aqui no fórum, convidei esses colegas para dizer como estamos tratando os nossos longevos, né, na imprensa, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, né, os longevos ocupando esses espaços na imprensa, como são as manchetes, né, que estamos vendo relacionadas a esse público. Já trago uma provocação aqui de antemão, e eu já quero começar pelo Heródoto. Eu acredito que a gente ainda tem muito que aprender em relação às manchetes que trazemos desse público. Elas são muito alarmistas ainda, Heródoto? Perdão, não entendi. Se as manchetes que estamos produzindo sobre os longevos ainda são muito alarmistas. Bom, eu acho que pode ser alarmista ou pode não ser, né? Por que razão? Meus colegas aqui vão falar também a respeito. O compromisso do jornalismo, e nós somos 3 jornalistas aqui, é o compromisso com a ética. Não dá para fazer jornalismo sem fazer compromisso com a ética. Então, consequentemente, né, a gente estabelece, não só em relação às pessoas que são mais idosas, como eu, por exemplo, ou as pessoas que têm outra característica, mas eu acho que isso está diretamente ligado à nossa questão da gente seguir esse padrão ético. Então, quando a gente ouve alguma coisa que está fora daquilo, não está no padrão ético. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: não vamos confundir talk show com jornalismo. No talk show, nada contra, hein? Acho que é muito bom, então tem grandes audiências, né? Tenho colegas aí que são líderes de audiência nessa área. Nada contra. No talk show, você não tem esses mesmos compromissos. Talk show, você fala as coisas, né? Você diz as coisas, tem grande audiência, mas não tem os limites éticos que nós 3 temos aqui, porque nós fazemos jornalismo. E jornalismo
é jornalismo em qualquer plataforma que ele se desenvolva. Pode ser no rádio, pode ser na televisão, pode ser na internet, não importa. As regras são as mesmas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, as pessoas exagerarem alguns termos, né, ou carimbarem as pessoas com A, com B ou com C, isso não está sendo feito jornalismo. Eu acho que nosso campo aqui é o jornalismo, e eu gostaria até de perguntar para os meus colegas aqui se eles concordam com isso ou não. Vamos pela ordem. Segue, Mauro, que eu vou pegar um gancho específico para a Isa. Vamos lá. Ixi, Maria. Gente, boa tarde. Obrigado por estar aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que, assim, claro que eu concordo. Acho que a gente é treinado para lidar com informação, a gente é treinado para lidar com os fatos, e a gente tem a ética como a nossa baliza. Em relação ao que você perguntou, o que eu observo é assim, quando a gente aborda o tema da terceira idade, dos idosos, dos longevos, primeiro que eu já tenho uma enorme dificuldade em nomear. Eu não gosto do termo idoso, e eu tenho uma enorme... isso é uma conversa que eu tenho com a minha equipe. E quando eu pego o texto, por exemplo, vou ler um texto numa cabeça, alguma coisa assim na TV, eu já troco, eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele tem uma carga que talvez a própria palavra não tenha, mas que ao longo do tempo ela foi adquirindo. E o que eu vejo? É assim, a gente fala de aposentadoria, outro dia a gente falou do passe aqui do ônibus para quem tem mais de 60 anos, que ia voltar, né? As pautas ainda são muito limitadas, muito limitadas. Então, e muita coisa ligada à saúde, à área da saúde, né? E fica muito por aí. Então, assim, eu nem vejo assim, questão de alarmismo, mas o que eu vejo é que dentro do jornalismo a gente ainda não conseguiu explorar a diversidade de pautas que existe voltada para um público que já passou de seus 60, 65 anos, mas que está aí fazendo as mesmas atividades que a gente. É isso que eu acho que não virou a chavinha ainda, sabe? A história... E o Kalash fala sobre isso, né? A história do aposentado, né? Que você, depois de uma certa idade, você se aposenta. E o que é o aposentado? É o que fica no aposento. Vai lá para um cantinho da casa, né? no aposento, e parece que não existe mais. Isso mudou, não é que está mudando, isso já mudou. E eu acho que no jornalismo a gente ainda não conseguiu alcançar essa mudança. Eu acho que a gente precisa abrir o olho para isso. Acho, inclusive por isso o tema, né, representação e representatividade, né, porque a representatividade é justamente a questão do mercado de trabalho, né. E aí eu já vou direcionar a boa tarde aqui para a Isa, colega, parceira de outros projetos, de outros trabalhos. Estou muito feliz com a sua presença aqui, Isa. Você acha que falta longevas hoje em dia, liderando, estando à frente dos veículos? Também não quero dar esse tom tão negativo assim, mas vem um pouco da minha percepção, né? Entendi. Já vou responder a sua pergunta. Eu quero só primeiro dar boa tarde para todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando de forma online, dizer que é um privilégio estar aqui ao lado do Mauro. O Danilo eu estou sempre, tá, gente? Então, assim, só para vocês entenderem, do lado do Mauro e do Heródoto. Heródoto é muito mais jovem, mais bonito pessoalmente. É ou não é? Concordo. Gente, vocês que estão no online, vocês não sabem o quanto Heródoto é mais jovem, mais bonito pessoalmente. Com todo respeito, meu marido está ali, tá, gente? Papai financeiro está ali, inclusive com a Angelina, tá? Com todo respeito, estou falando isso. Mauro, então, te admiro há muito tempo. E vou falar aqui para vocês. Eu vou trabalhar de manhã na rádio que eu faço, ouvindo ele na rádio dele. O que é isso? Ética. É uma honra para mim. Ética. Eu vou ouvindo as manchetes em vários jornais. E saio do programa que eu faço ouvindo o Heródoto. Então, pronto, já disse minha verdade, agora sim eu posso dizer, concordo com o que o Heródoto falou, a questão da ética, concordo com o Mauro, e aí eu digo, antes de responder a sua pergunta, só o seguinte, todos nós precisamos atualizar a nossa identidade. Precisamos atualizar as nossas ideias. O que eu quero dizer com isso?
À medida que a sociedade vai mudando, as leis vão alterando, o português é vivo, nós já sabemos, tudo vai mudando, mas o termo idoso, a gente precisa fazer um movimento para que ele se ajuste. Eu me lembro quando eu fui entrevistar a Fernanda Montenegro para o meu livro, e ela, quando eu cheguei à casa dela, ela estava fazendo esteira. Muito mais disposta do que eu estava. E ela já estava fazendo esteira já há 1 hora, né, na caminhada lá dela. E ela já tinha me comentado isso. O quanto esses estereótipos, o quanto ainda existe preconceito a partir de certa idade. Aí, quando você me pergunta se faltam mulheres longevas na mídia, é evidente que o homem envelhece fisicamente melhor do que a mulher. Podem me julgar, podem criticar, não tem problema, mas isso é um fato. Um homem grisalho na TV transmite credibilidade, charmoso. Uma mulher grisalha, ela não está se cuidando, ela perdeu a noção, não é? Então, existem alguns combinados que nós precisamos revisar. Por isso que eu falo de atualização de identidade. E estou vivendo isso, inclusive, na Rádio Bandeirantes. Porque eu tenho 41 anos. E eu estou fazendo, às vezes, a rádio, quando o Nelson Gomes não pode, com o Lucas Herrero, que tem 20 e poucos. Aí, outro dia, eu estava conversando com eles, lá na rádio, tal, né, no intervalo. E aí, eu não sei o que eu falei, que eu tinha vindo do Paraná para São Paulo em 1997, para participar de um programa no SBT. Como bailarina, tal, era bem criançona. E aí o Lucas falou, nossa, eu nasci em 96. Aí eu vivi pela primeira vez algo que eu tinha vivido só quando eu estava na bancada com o Joelmir Betting e o Boechat. Então, antes, eu era mais jovem. E agora eu estou feliz demais em estar dividindo um momento da minha vida com alguém mais novo. E tenho também a consciência e a responsabilidade de fazer o meu melhor para que essa jornada também, de quem tem menos idade que eu, seja bacana, seja saudável, seja sustentável. Sim, até porque temos muito que aprender com esses mais novos que estão chegando. Então, né? Falta. Sabemos que falta, né? Eu vou começar aqui. Ontem eu mediei um painel aqui, eu fiquei fazendo merchan do livro de um dos nossos convidados, então vou fazer a mesma coisa aqui. O Heródoto está promovendo aí o lançamento deste livro. Ele, acabando o painel aqui, ele vai lá para o nosso stand, na Rua G, junto com os demais autores, o Nilo Frateschi e o Fernando Vítolo. Tem trecho do Mauro também nesse livro. Enfim, e aí, falando de rádio, eu trabalho hoje em dia, o meu chefe, meu líder, é um jornalista chamado Roberto Souza, que tem muito apreço e muita história a contar com o Heródoto. E sobre o tema do painel, ele deixou um áudio gravado, que ele está gozando férias na Europa, não teve como reagendar essa volta. E eu vou colocar aqui para a gente ouvir, e acho que aí a gente continua comentando aqui o nosso tema. Vamos lá. Olá, Heródoto, Danilo, Isabela e Mauro. Boa tarde. Boa tarde para vocês e para todos os que estão acompanhando essa bela jornada do Fórum Longevidade. Na rotina da reportagem, meus chefes sempre diziam que nascimento de bicho no zoológico e tragédia envolvendo o idoso era audiência na certa. E vejo, infelizmente, que o cenário não mudou muito, não. São poucos os pauteiros ou chefes de reportagem que abrem espaço para matérias positivas, como as que envolvem experiências de sucesso, com os agora corretamente chamados de longevos. Outro tema desse painel: como os longevos estão representados como profissionais na mídia. Aqui no Brasil, é cada vez mais raro ver um repórter ou um apresentador longevo no ar, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, que mantém esses profissionais à frente dos microfones há muito tempo.
O que a gente vê no Brasil são as demissões cada vez mais frequentes dos repórteres e apresentadores longevos. É esse o nosso start para esse painel de hoje. Voltamos com você aí, Danilo. Grande abraço para todos. Ai, a tecnologia, né? Eu acho só que, em relação aos profissionais, eu acho que a gente já melhorou. Já foi mais, já houve mais a ditadura da juventude. Eu acho que hoje a gente já vê na televisão um pessoal que está na carreira há décadas. Eu acho que isso a gente já tem. Mas eu reconheço que o que a Isabela falou também é verdade. Para os homens, a coisa é mais tranquila do que para as mulheres. Agora, mas mesmo assim a gente vê hoje na televisão pessoas que estão há 20, 30 anos já na TV e que continuam trabalhando com a mesma garra e a mesma função, às vezes sobem de função. Isso a gente já vê. Claro que vai aumentar, porque a população está envelhecendo, a gente vai ter que ter gente para trabalhar, né? Você concorda, Heródoto? Bom, eu sou um exemplo. Eu queria dizer, mas eu não vou me intrometer, né? Eu sou um exemplo. Queria dizer o seguinte. Eu sou budista. Isso me ajuda muito no trabalho. O budismo tem uma máxima que diz o seguinte: a única coisa permanente é a impermanência. A única coisa permanente é a permanência. Né? Permanente é impermanência, porque a gente está sempre mudando. Uma coisa é eu escrever, por exemplo, sobre índio. Falar sobre índio. Eu não sou índio, eu não tenho antepassados indígenas, eu não sei falar tupi-guarani, mas uma coisa é eu falar sobre velho. Eu sou velho. Eu assumo isso no ar. Toda vez, eu assumo. Quando o pessoal brinca, eu falo, peraí, eu tenho mais de 70 anos, né, meu? O pessoal dá risada. Por que razão? Porque parece um estigma. Eu estou falando como velho. Eu sou um velho. Se vocês querem me chamar de longevo, podem chamarem. Aliás, eu acho que o público não sabe o que é longevo. Se eu for lá no metrô e falar longevo, é provável que as pessoas... Se eu falar velho, todo mundo sabe. Você é velho? Sou velho. Tenho 76 anos de idade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero dizer é que eu assumo publicamente isso. Já, inclusive, na passagem que eu faço com ele, várias vezes eu fiz... Não, mas peraí, eu sou velho, pô. Né? Eu falo, eu tirei brevet de aviação junto com o Santos Dumont. Todo mundo dá risada. Porra, junto com o Santos Dumont. Aí os caras escreveram esse livro aí de 100 anos de rádio junto com o Nilo e o Fernando, mas você já era vivo quando tinha esse primeiro rádio aí? Mas eu acho que... Por quê? Porque eu acho que está na nossa disposição. Está como a gente encara a vida. Eu sou velho. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu gosto de sentir o que eu estou sentindo. Eu nunca senti isso na minha vida. Agora, claro, tem exageros? Tem, mas não é só contra velho. Às vezes nós, jornalistas, volta à questão ética, a gente pisa na bola. Me lembro uma vez, estava trabalhando junto com um grupo de colegas, aí o pessoal fez lá uma checagem na polícia, e a polícia prendeu um rapaz que estava fazendo sexo dentro de um carro na porta do cemitério da Consolação, aqui perto. Aí eu quis descobrir que o rapaz era sobrinho de um político famoso. Aí qual era a manchete? O sobrinho do político fulano de tal foi pego. Falei, vamos dar? Não. Pô, não vai dar? Não. Se você puser o nome dele, tudo bem. Agora, por que eu vou atingir o tio do cara? Por que eu vou atingir essa pessoa que provavelmente nem sabe se o cara está fazendo sexo? Não interessa. Mas por quê? Porque isso ainda acontece. Ou não? Nós somos testemunhas disso. Agora, nós temos hoje na nossa mão um poder, nós agora o público, nós agora as pessoas que nos acompanham, então temos um poder muito mais forte na nossa mão, que é a bendita dessa internet. Não é? Ou seja, e nós temos condições não só de apurar aquilo que o jornalista está falando, de comparar com outras opiniões diferentes da nossa, e isso nos conduz a um processo democrático melhor, da gente ter opiniões diferentes e a gente poder falar por diferente. Então, eu queria dizer o seguinte, eu me sinto um velho. Quando eu era jovem, eu dizia, velho, meu Deus do céu, era o fim da picada.
Hoje, eu me sinto velho e não me sinto ainda no fim da picada. Estou mais ou menos ali, sabe como é que é? Mas não me sinto. Agora, eu acho que muitas vezes, quando a gente quer impor o tema, desculpe, hein? Quando a gente quer impor o tema, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Com certeza, com certeza. Acho que a questão é... Nossa, concordo muito, porque eu gosto do fato de estarmos aqui há 3 dias, né? Hoje, o 3º dia de programação, discutindo o tema, né? Para despertar o olhar. E acho um desafio mesmo o Longevidade, né? O Longevidade Expo Fórum, propor uma outra terminologia para chamar, né, a pessoa idosa, o idoso, o velho. Pois é. Mas, enfim, propõe-se que se chame de longevo, né? Vou voltar na Isa. Deixa eu contar um negócio para vocês sobre a questão de nomeação, né? O Instituto Locomotiva, do Renato Meirelles, fez uma pesquisa em 2019. E aí ele perguntou para pessoas com 50 anos ou mais, foi 2019, perguntou como que gostariam de ser mencionados, chamados. Deu Maduro, 32%. Depois veio terceira idade mesmo, 25%, melhor idade, 23%, idoso, 14%, velho, 3%, experiente, 1%. E isso foi 2019, não sei se longevo entrou na lista, se não entrou, ou se isso foi como as pessoas iam mencionando ou não, né? Mas, de qualquer forma, assim, é uma baliza que dá para ver que tem outras formas, né, dessa questão de como nomear. Mas, mais do que nomear, eu acho que essa postura, essa atitude do Heródoto é o que a gente precisa passar, sabe? É a gente se assumir e se gostar e mostrar para o mundo que, também se a gente não envelhecer, isso eu sempre falo no ar, se a gente não envelhecer, a alternativa não é boa, né? Então, né? Você tem 2 alternativas, você pode envelhecer ou, então, né? É por isso que eu acho que o inglês é muito mais feliz quando ele vai se referir à idade, né? Years old, quantos anos velho você é. Desde 1 ano de idade você é velho, está envelhecendo, né? Cada minuto a gente está um pouquinho mais velho, né? Outro dia eu ouvi você falando isso no rádio. E aí eu falei, não posso esquecer de dizer. O benefício do envelhecimento não é dado a todos. Ponto. Agora, como nós vamos envelhecer, já que estamos tendo esse benefício, é uma decisão. Hoje, minha pauta é saúde. Até o Heródoto me fez uma pergunta, eu falei assim, olha, não estou me envolvendo nesse assunto. Aprendi já que o que eu não preciso me envolver, eu não envolvo mesmo. Então, minha pauta agora é saúde. E eu falo muito sobre produtividade sustentável. Como é que você vai alcançar seus objetivos sem perdas pelo caminho? Ora, Isabela, mas a gente sabe que se eu escolho uma coisa, eu estou deixando de escolher outras. Eu vou perder outras coisas. Mas você não pode perder 2 coisas. Saúde e relacionamentos. Relacionamentos com a sua família, com as pessoas que você convive. Aí, Heródoto, eu vim para te fazer uma pergunta só, na verdade. Eu vim só para te fazer uma pergunta. Vim para conhecer o Mauro pessoalmente, você e fazer uma pergunta. Eu não sei se, no passado, eu não tinha maturidade para perceber a sua leveza. Ou eu não sei se eu era tão dura e eu não percebi a sua leveza, ou se você agora está mais leve. E aí eu queria te fazer uma pergunta apenas. Até parece. Gostaria de fazer mais, mas pelo tempo ali só essa. Quando você percebeu que é possível falar coisas sérias, fazendo piada, com leveza, porque isso tem a ver com longevidade, saudável, gostosa, não é? E aí, outro dia, eu te ouvindo, você falando lá da capivara, e aí vocês vão fazendo as manchetes e vai colocando sonoplastia, você vai fazendo piada. Gente, é isso. Você não deixa de ser o Heródoto Barbeiro, não deixa de falar coisas importantes, com piada, com leveza, com bom humor. Quando que você descobriu na sua carreira como jornalista que isso era possível? Bom, realmente eu fui descobrindo com o tempo pelo seguinte, eu sou um jornalista velho, mas não sou um velho jornalista. Por que razão?
Até os 42 anos de idade, eu vivi de dar aula. Eu fui professor de História, eu dei aula 12 anos na USP, enfim, eu vivi de dar aula, dei aula na Faculdade de Jornalismo. Vários dos meus colegas estudaram lá junto comigo. Só aos 42 é que eu passei a viver de jornalismo. Hoje eu estou com 76. E quando você sai como professor, geralmente você sai mais pesado. Por exemplo, dava aula na USP. Né? Mas eu dei aula em cursinho. Sabe o que quer dizer isso? 200 jovens na sala de aula, querendo botar fogo no painel, uma molecada assim, extremamente animada, e você chegava na sala de aula, mas era um fuá desgramado. E eu, o que eu fazia? O local era um objetivo. Comecei dando aula lá. Você era remunerado de acordo com o Ibope que tinha lá. Passava uma folha todo mês e os alunos escreviam assim: ótimo, bom, regular e fraco, e o nome dos professores. E se você escrevesse regular e fraco, você podia colocar do lado por quê. Eu estava lá embaixo. O pessoal lá era uma turma terrível de aula. Terrível, grandes professores, entre eles o Drauzio Varela. Você passava na frente da sala do Drauzio falando de química. Você não ouvia um mosquito voando. Entre outros grandes professores, que alguns deles até foram meus alunos na USP, e eu também. Em suma, aí eu falei, caramba, como é que eu vou melhorar aqui? Aí um dia, passando lá, encontrei o diretor do curso, um deles, falei, escuta, o que vocês fazem com aquele monte de Ibope e tal? Ah, a gente joga naquela sala ali, ó. Era papel. Eu falei, eu posso ver? Pode. Então, todo intervalo eu ia lá e ficava lendo, não sabe falar, não sabe escrever, escreve mal na lousa, é feio. Mentira. Palavra de honra. É feio, não sabe a matéria. E eu fui lendo. Não é mole ser avaliado pelos próprios alunos. Hoje nós somos avaliados pelo público. Ser avaliado pelos alunos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não é mole. Pô, eu dava aula na USP, gente. Imagina com o nariz lá em cima. De vez em quando a gente quebra a cara. Aí eu fui aprendendo com as críticas que começaram a fazer. Então eu comecei a pegar um jeito, né, de ver como é que aquele pessoal pensava. Imagina o seguinte, posso falar um pouquinho mais? Começava o curso de História do Brasil. A descoberta do Brasil. Meu Deus, quantas vezes esses moleques já ouviram falar na tal da descoberta do Brasil? Eu tenho que bolar uma coisa para dizer que esses caras da coberta, fora que eles não ouviram. Mais ou menos que nem fizeram com o filme Titanic. Todo mundo sabe que vai afundar no fundo, mas todo mundo foi ver o tal do filme, certo ou não? A sequência do filme, mas não, eu chegava também, o Cabral chegava aqui. Né? Então, quer dizer, dessa forma é que eu fui procurando ficar um pouco mais aberto para os alunos. Chegou um ponto que eu comecei a subir lá naquele Ibope, e comecei a entender um pouco mais aquele público, como eu tento entender hoje, o público para o qual eu trabalho, nos veículos em que eu trabalho. E chegou um ponto que eu entrava na sala de aula, tinha microfone, porque 200 alunos na sala de aula, tinha muito mais gente do que aqui, né? A sala era maior do que esse auditório. E a molecada batendo o pé no chão, jogando o caderno para cima, aquela coisa toda. Eu entrava devagar, botava o microfone, arrumava o microfone, apagava a lousa. Só de apagar a lousa já doía o braço, tão grande que era a lousa. E a turma falando, né? E os meus colegas do lado, já e eu lá. Aí, numa certa altura, eu falava, bom, gente, é o seguinte, eu vou começar a aula. Quem quiser gritar, pular, falar, faz agora. Nossa, mãe do céu. Os caras batiam o pé no chão, jogavam tudo, fazia aquela bagunça. Durante uns 3 minutos, bom, agora parou. E fazia um maior silêncio. E vamos tocando a aula. Mas isso aqui era uma descarga mnemônica. Os meus colegas que davam aula do lado queriam me matar. Diziam, pô, você é um desgraçado, você fica fazendo aquilo lá? Os caras ficam também batendo o pé no chão. Em suma, aí você vai aprendendo com isso, né? E a gente percebe o seguinte, credibilidade não está associado a mau humor. Credibilidade não está associado a caranca. Credibilidade não está aquela velha forma que você conhece, vocês dois conhecem melhor que eu. O âncora na televisão não pode sorrir. Lembram disso ou não?
Se o cara bilanchear... Não pode se emocionar. Não pode. Mas como não vai ser? Não pode. Esse era o jargão uma que tinha lá cadeira. na comunicação. Robô, né? Agora, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte: por que as coisas não podem ser ditas de uma maneira simples, didática, alegre? Desde que você não distorça, desde que você não minta, desde que você não divertidamente não troca. Você pode fazer assim. Isso vale para os velhos como eu. Né? Isso vale. Então, eu acho que foi dessa forma que eu fui avançando por aí. Mostrar que isso é possível ser feito. Apanhei muito, se vocês querem saber por causa disso. Teve alguma resistência nos veículos que você foi passando? Teve resistência. Realmente teve resistência. Apanhei bastante por causa disso. Mas quando a gente acredita numa ideia e percebe que ela está tendo repercussão, vale a pena apanhar. Exatamente. Obrigada, mestre. Pode aplaudir? Acho que sim. Excelente. Obrigada, Heródoto. Sei nem como eu vou retomar aqui agora. Alguém gravou essa parte? Depois me marca ou me manda, gravou? Quando você acredita na sua ideia, vale a pena apanhar. Opa! É a lição do painel já, né? Eu vou retomar aqui para um tópico que eu não quero deixar de puxar com a Isa e, obviamente, com os demais. Tivemos a feliz notícia de que a Cláudia Raia está grávida aos 55 anos. Como é que você viu essa notícia acontecendo e o tratamento que nós, colegas jornalistas, deram para ela, Isa? Danilo, ela engravidar na idade que ela tem é maravilhoso. De novo, temos resistência a tantas bobagens, sabe? Quem se atreve a ter certeza de alguma coisa? Quem se atreve a ter certeza de alguma coisa? Só de perseguir um propósito, segundo... Fico pensando como o seu Nicolau, lá atrás, brigou para dizer que a Terra não era o centro do universo. Mas, gente, pensa no que esse homem sofreu. É isso que eu quero dizer. As verdades de ontem, hoje, já foram corrigidas e assim por diante. Então, o fato dela estar grávida é maravilhoso. Mas isso é problema dela. Eu posso dizer o quê? Me dá seu endereço que eu vou mandar um presente, né? Minha bebê está aqui, inclusive, né? É o maior presente que um ser humano pode ter, a convivência com o bebê, porque te rejuvenesce, te devolve a esperança. É maravilhoso. Então, estou super feliz por ela. Agora, o que foi feito, eu nem posso julgar, porque aí é perda de tempo. Né? Para aqueles que acham isso ou aquilo. Perda de tempo. Você sabe que eu puxei, vou te dar a palavra, Mauro. Eu puxei porque eu acho, até que a gente foi, nós, jornalistas, a imprensa, acho que até que a gente conseguiu ser feliz com o fato dela estar grávida aos 55 anos. Mas qual é o problema dela? Não, justamente, né? Mas é que já que isso vai virar notícia, né? Ela é a Cláudia Raia, enfim. E quando eu fiquei sabendo, eu já fiquei refletindo sobre isso, falei assim, como é que isso vai repercutir, né? Enfim, sites, etc. E eu acho que a gente se saiu bem até. Você concorda, Mauro? Eu não vi muita coisa, para falar a verdade. A gente lá na... Só rapidamente, isso é só um exemplo, né? Enfim, nem quero tornar isso espetaculoso, mas enfim, só um exemplo para a gente trazer aqui para o papel da imprensa. Isso foi uma coisa que a gente também fez questão de fazer, que é não ficar também, não precisa. O que a gente fez foi, depois de um ou dois dias que saiu a notícia, a gente levou uma especialista em reprodução assistida, ou um especialista, não lembro quem era a pessoa, em reprodução assistida, para falar um pouco do ponto de vista da saúde, do que dá para fazer, do que não dá para fazer e tal, mas só isso também. A gente não quis explorar o fato em si, porque também a gente teve esse entendimento, como da Isabela, a questão dela. E acho ótimo que as pessoas possam, e isso eu acho que é a grande mensagem, que as pessoas possam se realizar, seja lá com que idade for. Sabe, é claro que a questão da maternidade, existem fatores biológicos que precisam ser levados em consideração, mas assim, cada um é cada um. O importante é mostrar que em cada fase da vida a gente pode se realizar, que isso não acaba, sabe? Isso não acaba aos 40 anos, nem aos 50, nem aos 60, isso nunca acaba. Essa é
é a possibilidade que a gente tem, sabe? É para isso que a gente... E algo que eu acho importante é mostrar isso, porque assim, o Heródoto falou do caso dele, mas o Heródoto já sabe, porque ele vive essa experiência de se realizar hoje aos 76 anos. Agora, tem gente que está com 30 e que tem medo de chegar lá, né? Que você falou, pô, quando tinha 30, achava que 70 o cara é velho, né? Não vai fazer mais nada, tal. Então, acho que, como comunicadores, essa é uma grande possibilidade para a gente, que é levar esse debate, contar as histórias, mostrar quanta gente está aí com 60, 70, 80, 90 anos, trabalhando, produzindo, se realizando, descobrindo coisas novas, aprendendo a cada dia. Sabe, eu acho que essa pode ser uma boa missão, ter um bom propósito para a gente como comunicadores nesse sentido. Estou dentro desse propósito. Alguém na plateia quer fazer alguma pergunta? Não, quero dar um testemunho. Posso? Pode, Aqui, por vou passar favor. meu microfone para você. Eu vou lá, Isa. Tem ali? Tem. Eu sempre acreditei naquilo que eu sei. Hoje eu tenho 77 anos. Eu era, até pouco atrás, conselheira, porque fui presidente de uma empresa. A empresa ficou para os filhos. E quem quer ser conselheiro de filho? Ninguém, né? Minha mãe está idosa. E hoje, com 77 anos, eu fui contratada para ser advisor de uma escola americana. Então, assim, para provar para as pessoas que você não pode perder a confiança naquilo que você sabe. Nunca, nunca. Você sabe e pronto. Se atreva, se jogue, vai. Esse é o meu testemunho. Como é o seu nome? Meu nome é Cristina Novaes. Cristiana, parabéns. Cristina. Cristina, perdão. Cristina. É isso aí. Ô, Cristina, você acredita que as limitações estão dentro ou fora? De tudo isso que nós estamos falando. Boa pergunta. Né? As limitações. Porque nós estamos falando aqui de limitações. Né? De divulgação, de linguagem e tal. Está dentro ou fora? Eu acho que está fora. Porque a gente tem limitações. Eu fiquei 3 anos na pandemia cuidando do meu marido. E, nesses 3 anos, eu fiquei dentro de uma bolha e a tecnologia fez assim, ó, não é? Então, hoje, eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que eu posso superar. Eu fiz curso de matemática e física, e eu sei o meu raciocínio lógico como ele é, e eu brigo todo dia, porque eu cada vez quero aprender mais, porque sabe qual é o título que eu não quero ter? Geração dinossauro. Isso é muito triste, entendeu? É muito triste você falar com um neto e ele falar assim, ai, vó, você não sabe isso, caramba. Poxa, 3 anos fora desse avanço da tecnologia, me deu um lapso no meu aprendimento que não foi brincadeira. Mas você acha que eu desisti? Você está mais louco. Eu estou aqui brigando e, graças a Deus, adoro o que eu faço. Muito bom. Obrigado. Adoro o que eu faço. Amo. E é por aí. Se você ama o que você faz, trabalhar é uma brincadeira. É ou não é? E a gente, Cristina, como comunicadores, eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade de contar histórias como a sua. Eu acho que é aí que está a nossa oportunidade. Porque a gente tem a possibilidade, pelo fato de trabalhar em veículos de comunicação, de levar essas histórias a mais gente, de propagar essas histórias, de multiplicar essas histórias. E aí é que a gente vai conseguir, devagarzinho, ir mudando a percepção que existe, e combatendo preconceito, e conscientizando as pessoas vão começando a perder o medo também. Outras pessoas que já chegaram também aos seus 60, 70, 80 anos vão ter também uma história como a sua como exemplo. Então, assim, eu gosto muito de ouvir histórias que nem a sua, porque eu falo assim, poxa,
tem tanta matéria-prima para a gente lidar por aí, a gente precisa contar essas histórias. Ô, Mauro, nesse sentido que você está falando, a gente tem 1 minuto e meio para a gente encerrar, mas só comentar. Isso também é uma constante, né? A gente não vai extrapolar. Na rádio a gente costuma estourar bastante o tempo. Já vão ficar de olho. Ó, disseram que não. Não, que essa busca é uma constante, né? Não é porque estamos promovendo aqui, né, uma conscientização sobre terceira idade, velhice, longevidade, enfim, que de hoje para amanhã a gente vai mudar isso, né? Acho que é uma constante, uma conscientização. Para não estourar mais o tempo, deixar o nosso Heródoto dar suas palavras finais, conclusões curtas. Lembrar que você vai estar lá no stand autografando o livro. Iremos para lá. E eu já vou agradecer aqui todo mundo para a gente não se estender. Muito obrigado. Bom, só para concluir ainda no gancho que a Isabela falou agora há pouquinho, da gente estar constantemente aprendendo. Mas não é só aprendendo nos livros, né? A gente aprendendo no comportamento. Eu não entendo nada de física, mas eu procuro ler os livros sobre história do tempo, um universo, uma casca de nós. Eu não entendo nada de física. Às vezes eu leio o livro inteiro e entendo metade. Mas eu leio, né? Aquilo me interessa, eu leio. Então, a gente precisa aprender a conviver na maneira que a vida está mudando com a gente. Haja vista que, lá no Oriente, a gente diz assim, o Shiva está dançando. O Shiva é o deus da destruição. Mas ele é o Deus da destruição? Ele é o Deus da destruição, mas ele está dançando. Ou seja, nós estamos constantemente sendo destruídos. Tudo está sendo constantemente destruído. Tudo. Inclusive nós. Agora, do outro lado, nós temos o Brahma, que está construindo sempre. Se não destruir, não tem lugar para construir. Então, essa é uma filosofia interessante para nós. Nós estamos constantemente sendo destruídos, mas precisamos criar. Agora, se nós não criamos, nós só destruímos. Por isso, entre outros elogios que eu já recebi, não só de velho, que eu me orgulho disso, mas também já fui chamado de dinossauro. Rapidamente agradecer ao Mauro, à Isa. Isa, ainda temos algumas esse ano, né? Ainda temos algumas. Alguns encontros. E se eu puder deixar uma palavra, é a do desacelerar para continuar o movimento, que é algo bem ousado, né, para se dizer num evento de longevidade. Eu não faço ideia da idade da nossa audiência, de quem está assistindo ou quem vai acompanhar. Mas, por mais que a gente ame o que faça, sabe, Cris, nós precisamos reconhecer os nossos limites para que isso seja sustentável. Eu quero chegar aos 76, na idade do mestre Heródoto. Gente, que pele! E que bom humor, percebe? E isso, com certeza, o budismo contribui demais. Formal todo dia de manhã. Não. O budismo contribui. A parada para respirar, ela é necessária para continuar. Obrigada. Gente, fazer um convite. Todos nós temos redes sociais, então se vocês quiserem continuar esse papo, é só seguir lá, Instagram, né? Isabela tem, Heródoto tem, eu tenho também. É só procurar pela gente lá, que a gente está à disposição. Mais uma vez, foi uma honra estar aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado pessoalmente, obrigado plateia, obrigado ao público de casa. Podemos fazer uma foto aqui nós, Pá? Certamente que sim. Ok, muito obrigado pela participação de todos. Chegamos ao final da programação desse auditório, nesse terceiro dia da 4ª edição da Longevidade Expo Mais Fórum.